Olá, eu sou Vanessa Luz e hoje sim encerraremos a leitura de A Biologia da Crença. Hoje acompanhada aqui visualmente, né, das mulheres maravilhosas que acompanham essa leitura diariamente, todas as manhãs, às 6 horas da manhã, ao vivo pelo Zoom. Então vamos aqui finalizar. Adendo. A ciência mostrada neste livro define como as crenças controlam o comportamento, a atividade genética e, consequentemente, o desenvolvimento de nossa vida. O capítulo sobre paternidade consciente explica como a maioria de nós tem crenças autossabotadoras, que foram incutidas em nossa mente subconsciente durante a infância. Como mencionei, há diversas técnicas psicológicas de última geração que utilizam a energia e permitem acessar e reprogramar esses programas subconscientes. Antes de terminar, gostaria de mencionar uma dessas técnicas chamada Psica, pois eu mesma experimentei e posso garantir que se trata de um método muito simples, eficaz e íntegro. Conheci Robbie Williams, criador do Psica, em 1990, uma conferência na qual ambos éramos palestrantes. Como sempre fazia ao final de minhas apresentações, expliquei aos presentes que, se modificassem suas crenças, modificariam sua vida. E como sempre, alguém levantou a mão e perguntou: Certo, Bruce, mas como podemos fazer isso? Naquela época, eu ainda não sabia que a mente subconsciente desempenhava um papel tão importante no processo de mudança. Achava que o poder do pensamento positivo e da força de vontade eram suficientes. No entanto, eu mesmo não conseguia modificar minha vida e sentia que cada vez que propunha soluções desse tipo, a energia na plateia murchava, como um balão furado. Assim como eu, a maioria das pessoas ali já havia utilizado técnicas de pensamento positivo e força de vontade, com pouco ou nenhum sucesso. Naquele dia, terminei minha palestra e me sentei com a plateia para assistir à apresentação do palestrante que viria a seguir, o psicólogo Robbie Williams. Suas primeiras frases já prenderam nossa atenção. Ele afirmou que o Psica permite modificar crenças de longa data em questão de minutos. Perguntou se alguém na plateia tinha algum problema que o estivesse incomodando muito. Uma mulher levantou a mão timidamente, abaixando-a logo em seguida e levantando-a novamente. Estava visivelmente constrangida. Quando Rob perguntou do que se tratava, ela respondeu em um tom de voz tão baixo que ninguém conseguiu ouvir. Ele teve de descer do palco, aproximar-se dela e anunciar a todos que ela tinha dificuldade para falar em público. Voltou então ao palco e pediu que ela fosse com ele. Hesitante, ela o seguiu. Rob pediu a ela que dissesse, em frente à audiência de quase 100 pessoas, qual era o seu problema. A mulher quase não conseguia falar. Ele utilizou então uma das técnicas do Psica com ela durante cerca de 10 minutos e pediu a ela que dissesse a todos como se sentia. A mudança foi impressionante. Ela estava não apenas mais relaxada, como conseguia fazer com a plateia, como conseguia falar com a plateia em um tom de voz tranquilo e confiante. Ficamos todos de olhos arregalados e queixos caídos. A mulher tomou conta do palco por mais de 5 minutos e falou tanto que Rob teve que pedir a ela que se sentasse para poder terminar a palestra. Como se tratava de uma conferência anual e tanto ela como eu participávamos sempre, pude acompanhar sua impressionante transformação nos anos seguintes.
Ela superou totalmente seu medo de falar em público e começou a vender eletrodomésticos por encomenda em sua cidade. Em pouco tempo, passou a dar palestras e a fazer apresentações sobre os produtos e chegou a ganhar prêmios por seu desempenho. A vida daquela mulher se transformou radicalmente em apenas alguns minutos. E tenho visto nos últimos 15 anos muitas pessoas que recuperaram a autoestima e modificaram seus relacionamentos, sua vida financeira e sua saúde com a ajuda do Psica. O processo envolve técnicas simples, diretas e que se pode facilmente verificar. Utiliza a interação mente-corpo e os testes musculares, cinesiologia, que conheci por intermédio daquele ano no Caribe, que tinha um consultório em seu quarto e que acessava os arquivos limitadores da mente subconsciente de seus pacientes. O Psica também utiliza técnicas de integração dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro para efetuar mudanças rápidas e de longa duração. O lado espiritual também é levado em consideração em todos os processos do Psica. Da mesma maneira que eu o incorporei aos meus estudos científicos. Por meio de um teste muscular, Hobby afirma que é possível acessar a mente superconsciente da pessoa e verificar se suas metas são seguras e apropriadas. É um sistema seguro de modificação pessoal que pode ser ensinado a qualquer pessoa que deseja assumir o controle de sua vida, deixando de lado o medo e vivendo com amor. Eu uso o Psica em minha vida pessoal. Essas técnicas já me ajudaram a modificar várias de minhas crenças autolimitadoras, inclusive a de que eu não seria capaz de terminar este livro. Hoje, posso dizer que você só tem esse exemplar em suas mãos, graças ao Psíquica. Também passei a dar palestras com hobby. Em vez de sugerir à plateia que utilize técnicas de pensamento positivo e de força de vontade ao final, passo a palavra a ele. Embora este livro seja sobre a nova biologia, devo dizer que o Psíquica representa um grande passo em direção à nova psicologia do século XXI e dos próximos. Para obter mais informações, consulte o site de Hobby, www.psych-k.com. E assim, finalizamos este livro com esse gostinho aí de querer conhecer toda essa técnica do Robbie Williams. Não sei você, mas eu sim. E a palavra está aberta. Quem será a primeira pessoa a comentar? Bom dia, Isabel. Usuário do Zoom, eu creio que seja Grazi, né? Geruane, Maria Melo, Karina, Iris. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, minha flor. Bom dia a todas. Bom dia, Karina. Pode falar, Rose. Bom dia novamente, meninas. O que eu acho interessante é que esse livro, ele desperta, assim, algumas coisas eu já sabia, né? Mas e aí, mudou a crença? Porque como aí tá falando, quando você fica só no eu sou positivo, o positivo só não aguenta. Você tem que ter uma estrutura básica para que você possa, a sua mente possa suportar e você agir. Porque do contrário ela cai, você esquece, porque você não vai ficar a vida inteira. Eu vou pensar positivo que isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Chega uma hora que até você mesmo desacredita, imagine só o seu cérebro. Então a técnica de falar, para mim, funciona melhor.
porque afinal de contas, esse livro ele explora relações entre a mente e as emoções e a biologia, diferenciada, né? Porque as nossas crenças elas são influenciadas pelo que a gente escuta. E isso resulta em muitas questões de saúde. Que, por exemplo, a minha irmã mais velha, a minha mãe, falou que ela era uma criancinha doente. Ela é doente até hoje. Ela não faz suplementação com magnésio porque ela não pode parar de sentir dor. Ela tem que, todo mundo que liga para ela, ou que tem contato com ela, que fala com ela tem que falar que tô sentindo dor, meu braço tá doendo isso, tá doendo aquilo. Então, para ela, dor é vida. Se não tiver dor, ela não tem vida. E isso impacta diretamente na vida da pessoa, né? Então, algumas crenças que eu ainda tenho de que, lembra lá daquela que eu comentei durante a leitura, que eu não sou capaz, e eu ouvi muito do meu pai, que eu não prestava para nada, eu ainda estou me reprogramando para abandonar essa crença, porque afinal de contas, se eu continuar com essa de eu nasci incompetente e vou continuar incompetente, aí ferra, né? Porque ninguém nasce incompetente, né? Foi o que eu fui ouvindo no decorrer da minha formação, principalmente quando criança, né? Que mostra que eu posso mudar essa crença, ela foi criada. Os primeiros 7 anos são cruciais para a nossa vida, né? Roselma, Bom dia, gente. Parabéns, Vanessa, pela mais uma conclusão, não é? obrigada. É, então, gente, queria destacar aqui a humildade do Bruce, né? De concluir o livro indicando um colega. Ele mesmo provando que aplicou na vida, que toda a construção dele reconhece a contribuição, mas é como se não fosse suficiente, né? Existe algo mais. E o poder do subconsciente é assim, é impressionante, gente. Então, várias terapias que surgiram depois, ou concomitante, né, naquela mesma época do lançamento do livro, elas tiveram respaldo desse estudo do inconsciente, como o Theta Healing, né? O Theta Healing, ele vai para esse lugar, ele faz a cinesiologia, o teste muscular ali. Eu me lembro que na minha formação, a professora disse assim, Roselma, você tem medo do sucesso? Você tem medo do sucesso? Ela fez uma pergunta, eu disse, não. Quem mais quer o sucesso sou eu. Ela disse, é mesmo? Vamos lá, vamos fazer um testezinho aqui. Aí quando fez a cinesiologia, deu sim, né? Que eu tinha medo do sucesso. Eu disse, caraca, que é isso? Aí ela disse, é por isso que você se auto-sabota, você não pode ter sucesso. Aí vem o não poder. Aí quando eu encontrei o Elton Euler falando da permissão, aí fui encaixando as peças, entendeu? Então, tudo agrega, não é? Então, eu já tinha lido esse livro e quando você lia, eu ficava assim, eu digo, não vou no spoiler, eu não vou nos comentários dar spoiler, né? Que no final ele diz isso. Mas é bem isso. Aí foi a partir dele que eu fui buscar o Joseph Murphy, né? Foi o livro que eu li posteriormente, Poder do Subconsciente. Então, é uma jornada, gente, só vai. Lu, deixa eu abrir seu microfone. A amiga que eu falei que fez um comentário sobre viciar o outro com a medicação, né? Tá aqui presente, se ela quisesse pronunciar, ia ser massa, até porque ia ter tudo a ver também com o que a Rose falou, né? Que também essa troca acontece entre a gente, né? Se você convive demais com pessoas doentes, reclamonas, raivosas, você acaba absorvendo. Então, é por isso que o Elton fala sobre essa questão da dependência emocional. E sobre o primeiro comentário que eu fiz, que foge um pouco do livro, mas ao mesmo tempo fala dessa troca energética, né? Que foi da medicação lá.
Enfim. Rô, eu estou falando de você, tá? Se quiser continuar o comentário. Então, e é incrível como, assim, o subconsciente, que é algo que a gente já conhece, mas muitas pessoas não, é o que comanda a nossa vida. A gente está o tempo todo nesse comando. Quanto por cento do dia a gente consegue estar no agora, presente? Acredito que depois que a gente lê o livro, O Poder do Agora, e a gente busca mais isso. Porém, na maior parte do dia, a gente acaba nessa parte do automático, né? É o subconsciente que comanda a nossa vida. Então, é muito importante essa coisa do aqui e agora, da gente estar atento ao momento presente, ao que está acontecendo, principalmente se acontece alguma coisa que vai mexer com as nossas emoções no dia a dia. Se a gente se tornar, se a gente continuar reativo, a gente vai acabar continuando do jeito que era, né? E repetição, né, Vanessa? Porque a mente, às vezes, a gente está tão doutrinado com um movimento igual que quando a gente quer o resultado na hora. Então, assim, eu sempre falo, você tem a frase orar e vigiar. E eu digo, repita, repita, repita para você, repita para o espelho, repita para os outros. E para mim é muito massa, até a Isabela falou, dar a cara a tapa. Deixar os outros saberem também, porque a gente foi também doutrinado, assim, tudo que você sonhar, sonhe em segredo, como se tivesse que ninguém saber seus sonhos. E a gente aprendeu com outros mentores que é o contrário, né? Deixe o universo e todo mundo saber quais são seus sonhos e suas metas, né? Então, enfim, é tudo troca mesmo. Rose, pode falar. É, eu parei de, eu parei de falar, de comentar, porque o cachorro estava latindo muito. Ai, meu Deus, vai sair todo barulho. O que eu achei assim mais interessante nesse livro é que ele explica como que as nossas células agem, né? E em nosso corpo, que são altamente sensíveis. Tipo, se você fala que você não pode, você não pode. E se você fala que você pode, você coloca na sua mente que você pode e age para isso, você pode, né? E então esses tipos de sensibilidade que a célula tem aos nossos pensamentos, às ações e a tudo que nos rodeia, a nossa vida diária, né? Isso dá impacto direto em nós. Isso não quer dizer que você foi predeterminada, por exemplo, que eu fui predeterminada a ser uma pessoa incompetente. Não. Isso foi o que eu fui ouvindo, que as minhas células foram ouvindo no decorrer dos anos. Que você é incompetente, que você é incompetente, e aí eu passei a me achar. Embora tem coisas que eu faço que eu sei que tem uma capacidade enorme, mas a crença lá continua, que, ai, não fiz bem feito. Ai, era para ter feito desse jeito. A pessoa a qual você está fazendo, digamos assim, é o cliente, ou que você está atendendo, ou os ouvintes de uma palestra que você está sabendo, eles não sabem o que que você planejou para falar. Pode ser que eles saibam sobre o assunto, mas eles não sabem o que que você programou para falar e que você não falou, para, tipo assim, achar que só porque você não falou, você é incompetente. Então, eu acho muito válido essa questão, porque dá sim aquele destaque que não é um destino final no que a gente acredita. Você pode mudar esse destino final. Eu acho isso muito importante. Eu lembro que quando eu trabalhava na creche ainda, tinha umas mulheres que falavam assim, ah, mas eu não nasci rica, não casei com homem rico, então eu tô, não sei se ela usava a palavra condenada, né? Mas tipo, vou morrer pobre, assim. Fadada. É, Fadada, né? isso, e tudo isso são coisas que a gente ouviu na infância, principalmente. Eu me lembrei de uma pregação que eu escutei ontem, que eu achei interessante. Não sei repetir a fala igual a pessoa, mas eu achei muito interessante. Ela dizia o seguinte, que
por exemplo, nossos hábitos, por exemplo, o glutão, né? O excesso de comida, o excesso de bebida, alcoólico, as drogas, tudo mais, nos afasta de, da energia boa, a energia de Deus, né? A energia do Criador, porque ela traz a dopamina fácil, a dopamina barata, e cada vez menos você vai buscar a energia que é real, que é completa, né, que está dentro de nós, dentro do grande eu sou, dentro do Criador, dentro, cada um chama como lhe provém, mas é sempre um só. Então aí ela falou justamente sobre isso, sobre a gente viciar o corpo em dopamina barata e o glutão, né, o glutanismo, o excesso das coisas, todas elas vicia o nosso corpo e nosso corpo se acostuma com o que é fácil, com o que é prazeroso e não quer buscar o que é mais complexo. E esse livro, eu acho que ele levou a gente para uma complexidade muito grande. E eu achei interessante falar sobre o Joseph Murphy, como a Rosana falou, que eu também espero que a gente inclua em próximas leituras. Eu acho que ele não entrou ainda na lista, O Poder do Subconsciente, né? Deixa eu Uhum. só ver, Roselma. A Elaine tinha aberto o microfone, só queria saber se ela quer falar, porque não levantou a mão. Mas eu percebi que abriu o microfone e Maria Mello também. Aí depois vocês levantam a mãozinha, que agora já tem fila. A Roselma e depois a Isabel. Pode falar, Roselma. Então, como a Rose falou, né, destacando as partes que mais é, chegaram assim para mim, desde quando eu li a primeira vez, foi aquela parte que fala tudo culmina no amor, né? Veja, é, não é um livro místico, não é um livro romântico no sentido de literário, é um livro científico, né? Mas ele culmina nessa coisa da frequência do amor. E foi de lá que eu cunhei pela primeira vez o nome da minha mentoria, que era Aqua, que é a Alfabetização Quântica Universo do Amor. E quando eu comecei a divulgar, falar sobre esse nome, né, e explicar a sigla, a minha irmã mesmo, minha própria irmã, disse assim: tira esse nome amor, porque o pessoal vai achar que é uma coisa besteira, é um negócio tão massa que tu faz, aí tu bota amor. O pessoal não vai valorizar. Qual era a perspectiva dela? A banalização da palavra, tá entendendo? E achando que era esse lugar do romantismo, assim. Ah, vamos amar as crianças e dar tudo certo. Eu disse, mas não é sobre isso. Ela falou outras coisas, eu falei, não é sobre isso e eu vou manter. E isso foi em 2020, em plena pandemia. Aí tive a primeira turma, tive a segunda turma, tive a terceira turma mantendo o nome, porque o meu objetivo é que as pessoas entendam a profundidade de por que a palavra amor está ali no processo de alfabetização quântica e de uma perspectiva holística na educação. Aí, essa turma de agora, o pessoal está começando a captar, ou seja, não é logo, né? Eu mesma demorei a entender toda a bagagem e a perspectiva que a mentoria poderia ser na vida dos professores e das crianças também, principalmente. E aí, uma colega disse assim: menina, o que eu fiz aqui nesse curso que a gente está terminando agora, o módulo 4, eu nunca fiz informação nenhuma. Eu disse, porque as formações estão na Matrix, vocês têm que ler um monte de coisa na faculdade para poder chegar a uma pós, né, uma continuação, uma formação continuada como essa. A gente não leu isso na primeira fase, né, na graduação, então, paciência. Então, o amor, né, o que ele fala lá da frequência, é a base de tudo. E nessa perspectiva a gente se baseia os nossos projetos, nossos produtos, né, e dá certo. É a base e a gente vê também que é o foco, né? É o caminho para onde tem que se ir. Isabel? O que eu queria comentar é que ontem eu ouvi uma frase que eu achei que tem tudo a ver com o que a gente ouviu nesse livro, que era o seguinte:
É, se você controlar o seu corpo, você consegue controlar qualquer coisa no mundo. E aí eu me lembrei do nosso corpo feito de células, né? E falei, nossa, quanto sentido tem nisso, né? E controlar o corpo não é se eu vou levantar ou abaixar o braço, só isso. É controlar o que eu vou comer, controlar as minhas vontades, controlar meu movimento no mundo, fazer exercício, enfim. Se eu partir do meu corpo, se eu partir da ideia de que eu posso dar um alimento bom para as minhas células, eu já estou começando um grande movimento de melhorar o mundo. Eu achei assim muito fantástico isso. E aí você muitas vezes vê todo mundo assim, não, porque a lei da atração, ou seja, quer atrair um negócio que está do outro lado do mundo, quer atrair um negócio que está não, não é impossível, ok, você pode atrair, mas se você comece resolvendo as suas próprias células, né? Então achei que tem tudo a ver. E, e é uma motivação a mais para eu fazer esse movimento na minha vida. Quando a gente compreende que começa com a gente, vai acabar terminando com a gente mesmo, porque é o nosso resultado, fica mais leve, né? Entre aspas, leve, porque não é fácil, é desafiador. Como assim eu não vou mais fazer o que eu gosto? E por que que eu não vou fazer o que eu gosto? No caso da dopamina barata. Tudo tem um objetivo, né? Oi, Lu, deixa eu ver, temos 7 minutos. Essa questão da dopamina barata que eu falei, né? Para mim sempre foi um desafio, desde o início, né? Que é você largar, dizer não para você mesmo, né? Primeiro, como a Isabel, falando, completando a palavra da Isabel, começar a controlar o corpo para depois controlar a mente, os pensamentos, o que come, o que fala, enfim. Para mim sempre foi um desafio, desde falar com exagero, né? Comer. Comer não, porque eu sempre fui muito preocupada com a aparência, não foi um problema, mas a bebida alcoólica, o cigarro. Tudo isso para mim foi um processo doloroso e é ainda, né? Ainda um processo muito doloroso. Que é o dizer não. E cada vez mais, desde as leituras que eu faço até as pessoas com quem eu conheço, me levam para esse processo de repensar, né? Porque uma pessoa com muita sabedoria que eu admirava veio me dizer o seguinte: dá para ser zen e tomar uma cerveja. E aí eu entendi, depende, né? Do seu processo, porque para mim não dá. Ou eu sou, ou eu escolho um caminho ou outro. Para mim não dá para conciliar os dois. Eu tenho essa predisposição para o glutão, né? Então, ou eu escolho, ou eu estou fadada ao fracasso. Chama adicção, né? Adictos se conhecem. Silvana, Bem, primeiro eu quero agradecer, Ivan, a você, a esse grupo maravilhoso, né, de leitura, que para mim mudou muitas coisas de forma positiva. E feliz. falando do livro, né, Biologia da Crença, eu pude concluir, né, que assim como todas, a maioria, né, tem crenças limitantes, né, eu tenho crenças limitantes que veio da minha infância e que me limita, né, e precisa de fato ser quebrada. Eu tive esse entendimento nesse livro. E algo também que eu pude entender é que eu posso acalmar minha mente, a minha célula, e que eu não preciso estar sempre no estado, né, de defesa e fuga. Porque hoje, com esse entendimento que eu tenho, eu posso reprogramar minha mente e acalmá-la por desmitir essas crenças limitantes e passar a nutrir, assim, os pensamentos que eu quero para minha vida, né?
de acordo com o meu sonho grande, de acordo com os meus objetivos, e sempre lembrando que ontem até as meninas comentaram, e o livro também, a importância do amor. Eu vou conseguir alcançar isso se eu tiver esse amor, esse olhar genuíno para dentro de mim, esse autocuidado. E aí, dessa forma, eu vou conseguir, né, transmitir esse amor também a outras pessoas e vou conseguir alcançar as minhas metas e objetivos. É isso, né? Começa com o amor, termina com amor. E aqui eu quero agradecer a presença de todas vocês a mais essa conclusão de um livro, né? Aquela pessoa que não terminava de ler livros. Estamos aí, nem sei que número já é de livros que lemos, e amanhã iniciaremos O Monge e o Executivo, e vamos ficar por aqui nesse dia que foi diferente, agora com a participação de vocês também. Obrigado pela, pela confiança, pela companhia e pela oportunidade de estar fazendo isso aqui junto com vocês, porque sozinha foi quase como eu comecei, né? Era eu e mais uma pessoa, e agora somos aí, já tivemos dias que tivemos 20 mulheres, 20 pessoas presentes. Homens também podem participar, e às vezes temos aqui a presença de alguns homens, mas não sempre, diariamente são mulheres que se desafiam a acordar cedo antes de ir para o seu horário de trabalho, para estar expandindo e, e aumentando a sua, na verdade, não aumentando, relembrando o que já sabia. Beijo, meu lindo. Bom dia. Obrigada. E até amanhã. Amanhã cedinho estaremos aqui de novo para mais um início de leitura. Obrigada pela presença de todas vocês. Beijos nos corações.